Obrigado, Luiz, muito obrigado pelas palavras aí de preparo para todos nós que estamos agora nesse processo, desse evangelho do Caritas e necessitando muito, cada vez mais, de duas coisinhas importantes que eu destaco na sua oração, são umas boas vibrações e o aprendizado. Esse aprendizado ele é constante. Só que nós só conseguimos acessar esse aprendizado realmente de uma forma profunda com o nosso coração e a nossa mente quando nós fazemos isso com a vibração em sintonia com os nossos amigos benfeitores num plano elevado. Um plano elevado de energia, de sintonia, que eu digo. Então, não é nenhum lugar, mas e sim posicionamento da nossa mente, da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir o nosso coração, mesmo na adversidade que encontramos hoje, de problemas mil. Se ligarmos agora há pouco aí o jornal, ou depois que acabar o nosso evangelho, nós vamos continuar vendo um pouquinho mais de notícias, infelizmente, não edificantes e desagradáveis. E eu não sou um incentivador para que vocês deixem de ver notícias. Não, isso é importante até para nos informar. Mas também vejam só o suficiente para que possam buscar e formar a opinião de vocês também. Não fique de uma forma maçante, vendo em todos os canais, em todas as revistas, em todos os jornais, em todas as redes sociais a mesma notícia. Isso só desgasta. Fiquem, sim, buscando palavras edificantes, informações bonitas, obras da doutrina espírita, mensagens, né? Dizeres, sempre edificantes, né? E aí vale a pena. Não percam, não desperdice muito tempo. O nosso tempo é muito precioso. Deus nos deu a oportunidade de estar aqui na Terra nessa encarnação, assim como em outras encarnações passadas, como vamos dizer assim, como a própria Federação já nos passou, pelos cálculos deles, nós estamos na encarnação aproximada, número 85 ou número 86 da vida de cada um na média. E o próprio Manuel, numa palestra que já houve no Caritas alguns dias atrás, também falou sobre isso. Ele pegou um exemplo de uma irmã que estava na encarnação número 86, parece, 83, agora não lembro de cabeça, mas é nessa média. Então, é por isso. Não vamos desperdiçar essa encarnação que nós estamos. O que já passou, passou. Muitos querem, às vezes, buscar lá no passado, querer saber o que foi. Ah, eu fui Cleópatra, eu fui Ramsés, eu fui... Para. Se preocupe com o atual, se preocupa em cumprir bem essa nova oportunidade que Deus está te dando. Essa nova oportunidade de fazer um pouco melhor. Esse aprendizado que o Luiz nos mostrou através da oração, que é necessário, né? De nos purificarmos, nos aprimorarmos e edificar o nosso pensamento em harmonia, principalmente com as leis divinas. Esse é o nosso maior desafio, diário, mas nós continuamos esquecendo disso. Então, eu tive que pedir essa licença para todos vocês que acompanham o Evangelho nesse momento, antes de começar a compartilhar e entrar diretamente no assunto, mas faz parte. Tudo que nós conversamos no Evangelho é correlacionado, é interligado. A todo momento, qualquer página do Evangelho que vocês abrirem, qualquer capítulo, eles se correlacionam. Eles, de alguma forma, nos trazem um ensinamento ou nos puxam para aquela situação do momento que nós estamos vivendo. E cada um de nós, de acordo com o nosso grau de evolução, consegue internalizar aquilo que é necessário para aquele nosso momento. E é isso que é o mais importante. Eu desejo a vocês que, ao final aqui hoje, dessa nossa conversa, eu como um facilitador, né, não, lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu trago aqui tudo que está na codificação, na doutrina, somados aos ensinamentos de Cristo e de Deus, para que possamos aqui relembrar em conjunto e sair daqui um pouco melhor do que entramos. Pelo menos para levar até segunda-feira, para quem participa da segunda-feira no Caritas, até sábado, amanhã, quem participa
das atividades do Caritas da Manhã, até terça ou até quarta, nas próximas atividades do Caritas, ou até uma atividade numa outra casa espírita, ou no encontro com os amigos ou no trabalho, e possam praticar o que nós estamos conversando aqui nesse momento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok. Só me faz dar um ok mais uma vez, agora que aquela hora nós testamos, agora é oficial. Todos estão vendo? Sim. Ah, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então vamos lá. Hoje o tema do evangelho que eu fui intuído a falar com vocês é o amor sem fronteiras. Alguns até brincaram quando viram eu montando essa apresentação para vocês. Tem alguma coisa a ver com Médicos Sem Fronteiras, né? Podemos até correlacionar, porque a atividade, o carinho que esses Médicos Sem Fronteiras têm para com o próximo, faz parte, está dentro desse amor sem fronteiras que eu vou falar hoje. E eu busquei, como eu falei, como no Evangelho nós sempre temos alguma coisa que dá para correlacionar, eu fui inspirado a buscar o capítulo 14, honrar a teu pai e a tua mãe, para sustentar como base esse amor sem fronteiras que nós vamos conversar hoje. Então, eu peço permissão ao plano espiritual e a ajuda deles para que possamos, nesses próximos 25 minutos, navegar um pouquinho nesse assunto. De uma forma, eu sei que vocês já ouviram, já leram, de várias formas esse assunto. Então, vamos tentar, do modo que eu fui inspirado hoje, entender um pouquinho mais ou relembrar para aqueles que já conhecem muito bem. Esse honrar a teu pai e a tua mãe é o quinto, vamos dizer assim, é o quinto item do Decálogo, daquilo que Moisés recebeu de Deus como os 10 mandamentos. Na época do Antigo Testamento, depois ficou bem evidenciado isso. E aí o objetivo que nós estamos aqui hoje é somar esse aprendizado do passado, muito longe, com o aprendizado de um passado mais recente, que é quando Cristo veio reforçar esses preceitos, e o aprendizado atual, que é através da doutrina, onde os espíritos, com Kardec e os demais amigos aí benfeitores, nos vem complementar esses ensinamentos que Deus e Jesus nos demonstram a cada dia. Então, por que esse honra ao teu pai e tua mãe? E esse pai e sua mãe, ele não é só um pai biológico que eu quero colocar aqui para vocês. É óbvio que na época dos 10 mandamentos, tinha, até por uma ignorância, uma falta de conhecimento, um preparo muito grande que existia na época, Moisés teve que atrelar isso à família do pai e da mãe, como era constituída. Mas hoje, com a modernidade e com a evolução do mundo, nós podemos falar assim, esse pai e essa mãe não é só o pai e mãe biológica, é o pai e a mãe que, de repente, adota um filho. É aquele que permite os desígnios de Deus cumprir a encarnação aqui na Terra. É aquele pai e aquela mãe que doa o seu sêmen ou o seu útero como barriga de aluguel. Permite a chegada desse espírito que necessita da encarnação para cumprir a sua missão. Então, é muito mais amplo do que aquele pai, papai e mamãe que nós conhecemos aqui e se discute no dia a dia. Engloba todos nós como irmãos. O pai, a mãe, padrinho e madrinha. O pai, a mãe, avó e avô. O pai, a mãe, tio e tia. O pai, a mãe, professor de uma escola que às vezes acaba ficando para ele, não substituir, mas é aquilo que eu gosto de deixar bem claro. Existe, como eu trabalho com recursos humanos, existe uma coisa chamada cargo e função. O cargo, pai e mãe, é uma coisa, é lá o descritivo. A função é outra. Então, às vezes, eu posso não ter o cargo de pai, mas exerço a função de pai em determinados momentos, como um padrinho, como um tio, como um avô.
como um primo mais próximo, como um irmão mais velho. Então, esse pai e essa mãe, esse honrar o pai e mãe é muito mais complexo do que só o pai e a mãe propriamente dito. Por isso que começa a introduzir essa questão do amor sem fronteiras. E aí, o objetivo que eu gosto de lembrar muito, que a nossa doutrina nos traz, e sem isso aqui, não adianta nós progredirmos para nenhum caminho, é de evolução em comunhão com Deus. Se nós não temos o compromisso conosco mesmo de evoluir nos nossos pensamentos e nossas atitudes, nós ainda não compreendemos, podemos estar há 50 anos na doutrina, que ainda não compreendemos qual é o papel dela para nós, que é exatamente estar em comunhão com a lei divina, com a lei natural. E o que é essa comunhão quando fala-se de amor sem fronteiras? É eu começar a enxergar esse pai e essa mãe como irmãos. Um irmão que permitiu a minha chegada aqui na Terra, de N formas, como eu já falei inicialmente aqui na nossa conversa. Um irmão que também é cheio de defeito. Eu teve uma passagem uma vez que, conversando com um conhecido, ele falou que, de uma forma resumida, o pai e a mãe dele, ele não queria nem ver pintado de ouro, porque ele tinha mais afinidade com os amigos e com que ajudaram a ele crescer, deram força do que os próprios pais. Mas mesmo assim, será que é justo ter esse tipo de reação, de pensamento com quem pelo menos permitiu a chegada dele aqui na Terra, para cumprir essa missão que Deus tem para conosco? É esse amor sem fronteiras que eu começo a falar. E essa fronteira é sair com o nosso amor, a nossa forma de pensar em relação ao nosso irmão, dessas quatro paredes do ambiente familiar. Ela começa nesse ambiente familiar, de nossa casa, mas ela vai além. Ela vai para nosso bairro, para a nossa sociedade, para outros países além fronteira, para outras camadas do plano espiritual, porque não podemos esquecer que nós temos os parentes encarnados, e nós temos, que são a família consanguínea encarnada, e nós temos a família espiritual. O quanto que nós estamos honrando esse pai, essa mãe, essa família espiritual em comunhão com Deus. O relacionamento com nossos pais, ou a ausência do mesmo, afeta de maneira profunda cada um de nós. Isso é uma verdade. Está lá no Evangelho também. Por que ele afeta? Porque se eu não tenho claro comigo mesmo essa gratidão, independente de se ele é um pai ou uma mãe, ou ela é uma mãe rude, ignorante no próprio dito da palavra, de não ter muito conhecimento, não ter bom trato com o filho, mas se eu consigo evoluir e entender bem que ele é um pai que de alguma forma tentou, me pôs no mundo e tentou me dar alguma atenção, né, me fez crescer. Ou, pelo contrário, nós temos aquele outro tipo de pai e mãe que sufoca, que segura tanto, que protege tanto, que na hora que a criança, o jovem vai para a vida, está mais despreparado do que preparado, que é exatamente a galinha que põe o pintinho embaixo dos braços. Então, o radicalismo, o 880, prejudica muito. E a forma que nós, como filhos, interpretamos isso, cada um de vocês que tem seu pai, sua mãe vivo ou já desencarnado, mas interpreta exatamente isso que eu estou falando nesse momento, e lembra na memória algumas passagens, começa a compreender que, independente de tudo, todos os defeitos que o seu pai e sua mãe tinham, independente disso, ele também era um ser de Deus. E ele foi eleito para te dar a oportunidade de estar aqui encarnado hoje. Você não estaria aqui se eles não tivessem permitido em comunhão, em acordo lá no contrato com Deus.
Então, por isso que desde aí começa a nossa gratidão com esses nossos pais. A oportunidade da vida foi dada, e é o que eu acabei de falar. Deus nos deu essa dádiva. Vocês vão viver na carne, vão ter a chance, mais uma vez, nesse educandário, que é aqui a terra, a crosta, de melhorar, através das provas ou das expiações, né, conseguir aí melhorar e ajudar o seu próximo a melhorar. E em forma, eu estava até conversando com a minha esposa ontem, né, e assim, a felicidade absoluta para cada um de nós, nossos lares, ela não será alcançada mesmo enquanto a minha irmã, o meu irmão, estiver passando fome, por problemas ou outras coisas mais. Porque, assim, essa felicidade absoluta, ela só vai acontecer quando esse meu irmão próximo também estiver bem. Nós temos, assim, felicidades pontuais, nós temos felicidades momentâneas, alegrias momentâneas, mas essa absoluta é o que os próprios amigos benfeitores já nos trazem, só vai acontecer quando o meu próximo também estiver feliz. E qual é o caminho dessa felicidade acontecer? Através desse amor sem fronteiras, desse amor incondicional, dessa forma de eu aprender a amar a mim mesmo, amar o meu irmão e amar a Deus, com uma gratidão profunda. É por isso que eu fiz essa pergunta. A gratidão é profunda para nós ainda hoje? Para nós pensarmos, eu me coloco junto com vocês aqui. Será que nós somos exatamente gratos por existir, por estar aqui? Ou somos meros reclamões 20 horas por dia? Vamos colocar aqui, vai ser bonzinho, vai. 20 horas por dia. Não vou nem falar 24. Honrar pai e mãe está aí também nisso, né? Essa frase, esse mandamento está dentro dessa questão, né? O que é honrar? Não é ser bajulador e atender à vontade de alguém. Muito pelo contrário, ele significa dignificar, ter gratidão, ter amor à missão que Deus nos concedeu. Isso é honrar. Mas o que nós vemos ainda hoje em dia em muitas famílias, mães, pais e filhos barganhando, tentando fazer trocas. Olha, eu te dou amor, eu te dou isso. Ainda que eu não estou entrando na senda material, né? No caminho da matéria, né? Olha, eu te comprei isso, eu te coloquei na melhor escola, eu te dou não sei o quê, e usar isso como um, um escudo de cobrança, e não como uma forma realmente de amor e carinho, porque você está fazendo o seu melhor para conseguir que aquela pessoa também desenvolva o seu potencial do seu melhor. É, é um pouco pesado isso que eu estou falando, mas assim, por isso que, para falar de amor sem fronteiras, nós temos que começar nessa revisão das nossas atitudes com os nossos familiares, com os nossos próximos e com o nosso irmão. Esse irmão que também é nosso próximo. Porque não podemos nunca esquecer, como espíritas, que nós pertencemos a uma família muito maior. E que Deus é o Pai, né? Não podemos esquecer. E é o que eu falei agora há pouco. A parentela corpórea e espiritual, ela existe. E quando nós começamos a agir cumprindo essa missão de policiar, de tentar ser uma pessoa melhor, nós estamos ali ajudando os nossos parentes e próximos irmãos encarnados também a melhorar. E isso também acontece com os nossos irmãos desencarnados. Porque quando, através do exemplo, através da nossa atitude, através da nossa fala, da forma que nós pensamos, nós demonstramos isso no dia a dia, aqueles que estão próximos de nós, encarnados e desencarnados, começam a prestar atenção e falar, ué, tem alguma coisa boa aqui, opa, ou tem alguma coisa que está me incomodando e não estou entendendo. Ele mudou, tem alguma coisa melhor nessa pessoa.
E aí, quando ele começa a entender que é simplesmente um amor, o amor que está emanando através de uma luz, no campo vibracional positivo, de grande luz, de grande amor, com esse universo sem fronteiras que nós temos, as pessoas começam a ser tocadas e começam a ser incentivadas a querer seguir nesse caminho. Família é muito importante por isso, porque é o primeiro núcleo de ensinamento, de troca, é o de laboratório para essa vida, uma troca maior com a sociedade que nós temos. A família é o núcleo familiar, depois vai para esse núcleo familiar maior, espiritual, de irmãos aqui na Terra. Eu fui buscar no livro, algum de vocês já ouviram falar, Renovando as Atitudes, e o capítulo que é correlacionado com esse tema. E lá tem essa passagem, só para pegar aqui, e lá tem essa passagem que eu destaquei para vocês assim: pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia. Então, esse trecho do livro nos demonstra isso que eu acabei de falar, que esse amor sem fronteira, lembrando da questão das encarnações, das 85 encarnações, em algum momento você já foi pai, você já foi filho, você já foi filha, você já foi mãe, você já foi tio. Essa troca vai acontecendo constantemente, porque é aquilo que eu falei, não adianta, se nós estamos encarnados, nós não somos espíritos perfeitos ainda, ponto. Isso os amigos benfeitores já nos trouxeram. Se estamos aqui encarnados, é que algo nós temos que aprender. E ajudar o próximo a aprender também. Então, se eu já fui, vamos dizer assim, filha e depois filho num outro momento, não me importa no passado. O que importa é aquilo que eu falei no início aqui do nosso evangelho. O que eu sou nesse momento, a função que eu estou cumprindo nesse momento, eu tenho que fazer bem feita. Até para ganhar o famoso bônus horas, né, que fala-se lá na obra de André Luiz, lá no Nosso Lar, né? Quer dizer, eu tenho que começar a me preparar para esse bônus horas aqui na Terra. Não adianta só, não, vou fazer trabalhar só quando chegar lá de volta. É aqui, o trabalho está aqui. O convite está aqui. Só que nós esquecemos. Continuamos fazendo vista grossa. Só quando vem um negocinho chamado dor. Um negocinho chamado dor. Acho que incomoda algumas pessoas. A mim, muito. Mas algumas incomoda um pouco. Aí que acordamos e lembramos que existe um Deus. Não importa qual a dor. A dor dói. Dói muito. Não existe a dor mais forte, mais fraca. A dor de cada um é dor. E quando nós temos assim um ambiente familiar que nos ampara, nos recebe para nos ajudar a fortalecer e a transformar essa dor em algo que possamos entregar melhor de volta para a sociedade, esse é o caminho em comunhão com Deus. Esse é o amor que Deus espera da gente. E aí lá no Evangelho, prosseguindo, Jesus Cristo tem ali uma passagem que ele fala assim, lá na época que ele esteve aqui encarnado, lembrando que é o nosso maior modelo, né, a ser seguido. Então ele chega lá e fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O contexto disso aqui, para quem não se lembra, é importante. Ele estava numa casa de vários amigos reunidos em comemoração, uma espécie de jantar, e os irmãos, a mãe dele, a Maria, as tias, tudo não estavam lá ainda. Eles estavam a caminho. E estava tão cheio, lotado de gente, que tinha gente até fora da casa. Quando Maria, com os irmãos dele e a tia chegaram,
com os apóstolos, irmãos que eu falo os apóstolos, né? Chegaram, não conseguiam entrar. E aí um mensageiro passou no meio do pessoal e chegou assim: Jesus, Jesus, sua mãe e os apóstolos, seus irmãos, seus primos estão aí fora. Como é que a gente faz para eles entrarem aqui? E aí veio esse comentário de Jesus na sequência, até como ensinamento. Ele aproveitou essa situação, que é o que ele mais fazia, ele aproveitava a situação para dar um ensinamento a todos. E ele vira então para todo mundo e fala assim, que estava ali presente: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, todos que estão aqui à minha volta. Pois quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Quando eu falei, estou vindo lá de Moisés, passando por Jesus, utilizando o que nós temos na doutrina, fazendo esse caldeirão de informação bonita, é exatamente por isso. Esse amor sem fronteiras que Jesus vem reforçar agora é que ele já nos ensinou lá na época, né, há 2021 anos atrás. Honrar pai e mãe exatamente está aí. É honrar meu irmão próximo. Não é só ficar ali no meu núcleo familiar, eu estou bem, o resto ali que se vire. Não, é uma comunidade de famílias, uma ajudando a outra para ajudar uma família maior. Isso é fácil? Infelizmente, para nós aqui, ainda em 2021, não. Infelizmente. Nós estamos no caminho, mas infelizmente ainda não é fácil. A gente vê todo dia exemplos aí acontecendo. O maior presente que Deus me deu foi a minha vida. E o segundo maior presente foi a sua vida e a dos demais. Que lindo isso. E é fantástico. Isso aqui foi uma frase que eu ouvi o Haroldo Dutra dizer. E eu adorei essa frase. Eu quase que me emocionei assim de sair lágrimas da forma que ele colocou no dia. Faz todo sentido. É um presente a nossa vida. Só que nós brincamos com esse presente. Quiçá quando reconhecemos como presente. É um diamante. Só que nós aí continuamos querendo correr atrás de uma pepita de ouro ou de um relógio de ouro. E se eu não tiver no meu aniversário, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver o carro, se eu não tiver a televisão da última moda, se eu não tiver o celular do último, não vou ser feliz. Mas esqueço desse presente, desse brilhante que é a nossa vida. O lar é um ambiente de valores e recuperação. Total. É onde nós compartilhamos os nossos valores, fazemos a troca de informações, onde choramos, onde esperneamos e onde nós nos edificamos. Pelo menos era para ser assim. Sabemos que muitos lares estão na falência. Isso chega para nós nas casas espíritas todo dia, essa informação. Mas por uma falta de olhar de que a família, esse amor sem fronteiras é o nosso irmão próximo, é muito maior. Porque o egoísmo continua nos atrapalhando. O lar é um ambiente de recuperação, sim. A recuperação, eu posso colocar aí de forma do que Deus nos proporciona, de ser um ambiente onde nós encarnamos para recuperar, através das provas de expiação, ou da recuperação propriamente dita, onde nós vamos para a rua no dia a dia trabalhar, estudar, nos correlacionar e volta para casa para descansar e recuperar para o próximo dia. Tem duplo sentido essa recuperação. E isso é correlacionado, não é, não, aí o que é de Deus temos que separar, o que é do homem tem que separar. Não, é correlacionado. Nós nos enganamos quando, não, só vou falar de Deus quando eu entrar lá no Caritas na sexta-feira. O resto da semana é outra coisa. Eu estou falando isso para vocês porque eu também já estive nesse caminho, já passei por isso, por esse tipo de pensamento.
Então, eu compartilho com vocês. É óbvio que não nessa proporção, mas muitos de vocês já devem ter passado por isso, em algum momento da vida de vocês. E se não passaram, vai ter alguém que vai passar e cabe a nós darmos a orientação com amor. Opa, esse caminho não está legal para você. Você está fora, distanciando do equilíbrio de Deus. Vamos voltar para o equilíbrio com Deus? A palavra pode construir, é força co-criadora. Uma palavra bendita nesse ambiente, nesse lar, em honra a nossos pais, ou em pensamento, aqueles que já têm os pais desencarnados, essa gratidão pela ancestralidade, né, de obrigado onde vocês estiverem por continuar orando e olhando por nós, e nós aqui, por ter essa capacidade de orar por vocês e de agradecer por estar aqui. Os benfeitores chegam para nós e falam: perdoa, honre, ame e trate como gostaria de ser tratado. E nós pensamos, agimos e falamos que não. É assim ainda a nossa realidade. E quer melhor lugar que esse evangelho, para nós trabalharmos esses pontos que nós temos que ainda melhorar? Não é à toa que eu estou aqui hoje como um facilitador, porque muitas dessas passagens eu mesmo passo no dia a dia e compartilho com vocês. Se vocês não fazem o mesmo tipo de erro, pelo menos para vocês dizer, olha, evitem fazer o que eu faço. Já é um grande passo. Aí Santo Agostinho, lá nesse mesmo evangelho, ele chega assim, eu peguei só esse trecho que eu achei um destaque interessante também. Dentro desse amor sem fronteiras, compreendei, neste momento, o grande papel da humanidade. Quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão confiada a todos nós aqui na Terra. E aí eu vejo os nossos queridos trabalhadores da última hora de sábado, que lidam com jovens e com as crianças, penarem, porque a prioridade dos pais em relação a falar de Deus é número 50. Primeiro eu tenho que fazer um monte de coisa, tal, ver como é que tá a escola, como é que tá a mochila, o tênis, se ele já viu o desenho, já fez a lição. Quem sabe, se ele não estiver cansado, ele pode ver uma aula de evangelho. Triste, né? Triste. É a missão nossa, é uma missão confiada que nós, como pais, educadores, lembrando que esses pais não são só os pais biológicos, é o pai tio, é o pai padrinho, é o pai avô, é o pai amigo, é o pai irmão mais velho. É esse. Não estou só falando, jogando tudo nas costas do pai biológico, não. E aí, nesse livro Atitudes, eles encerram assim: encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras, que é exatamente essa passagem que eu falei agora há pouco. Ele estava lá reunido com os amigos, e os parentes consanguíneos dele chegaram e não conseguiam entrar na casa, mas ele nos deu uma lição. Quem é meu pai? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? São todos vocês, não só aqueles que estão lá fora tentando entrar. Que lição! Não estou querendo que todos nós tenhamos aqui, ao final desse evangelho, vamos sair agora pensando, agindo igual Jesus, que estamos muito distante disso, mas pelo menos
plantar essa semente, acionar esse fluxo de energia para nos policiarmos. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós somos livres, o livre-arbítrio, para fazer o que quiser da nossa vida. O presente foi dado. Nós temos a escolha de praticar o amor e a caridade sem fronteiras, honrando pai e mãe no nosso dia a dia, ou não. Vamos usar a linguagem dos jovens, vamos tocar o F, e aí depois ver o que acontece. Só que a colheita desse tocar o F, normalmente vem a palavrinha pequena chamada dor. Eu falei agora há pouco. E às vezes essa encarnação pode ser que não dê mais tempo. Mas o Pai é tão bondoso, não que eu estou dizendo que deixaremos para a próxima, mas que Ele ainda nos vê como potenciais filhos que podem, em algum momento, voltar ao rumo do aprendizado e da evolução. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade. Isso está lá no livro da Libertação, da obra No Mundo Espiritual, de André Luiz. Quando o Gubbio, que é um dos mentores lá do André Luiz, passa para ele essa informação, explicando, eles estão lá num ambiente extremamente de trevas, nesse livro, fazendo um resgate específico para ajudar na recuperação de uma pessoa que obteve o merecimento. E aí o André Luiz pergunta para ele, mas aqui nas trevas também é educativo? Da forma que eles passam ali, também é um espaço educativo. Até que eles tomem a consciência que existe algo melhor do que ficar naquela situação que eles estão passando nesse livro, Libertação, como exemplo, né? Que como o André Luiz era um repórter do mundo espiritual, lá em 1943, e ele vai nos trazer, não só no nosso lar, mas como em outras instâncias, tudo o que acontece conosco desencarnado. Então, nós não podemos esquecer que esse nosso amor sem fronteira é exatamente aí. Ele não é só aqui na crosta, ele vai além. Só que nós esquecemos disso, achamos que é só o nosso mundinho aqui ainda. Honra o teu pai e tua mãe. Enfim, ame o próximo como a ti mesmo. Olha que lindo isso, o Mateus está lá no Evangelho, e o Mateus tem uma parte, uma hora que ele fala exatamente isso, ele escreve lá. Ele fala, olha, honrar o pai e a mãe é praticar o amor, amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você não ama o próximo como a ti mesmo, como é que você honra o seu pai e sua mãe? É isso que ele faz ali no evangelho dele, na parte dele lá na Bíblia. E aí, para encerrar, eu coloco aqui o início de uma oração muito conhecida de nós todos, que é o Pai Nosso, né? Ela começa assim, Pai Nosso. Nós estamos honrando com amor sem fronteiras esse Pai celestial, o que ele nos ensinou até hoje, o que ele nos permitiu estar aqui nesse momento, reunidos. Nós estamos honrando realmente. Esse era o meu objetivo aqui hoje, trazer essa reflexão de termos uma prática de um amor sem fronteiras, um amor que vai além das nossas fronteiras, de nossas paredes, com o nosso irmão próximo, conosco mesmo e com Deus. Que isso emana para as fronteiras também dos nossos irmãos desencarnados. Espero ter ajudado a refletir um pouquinho mais e agradeço muito a paciência e vamos seguir em frente. Espero que todos tenham uma grande semana e um bom encerramento de mês. Que assim seja. Graças a Deus.